Aí deu certo. Só fazer uma breve introdução antes de a gente começar o encontro. Hoje nós temos o prazer de receber o Gabriel Cunha como convidado do Grupo Estudos, ele que é o atual diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, sócio do Cunha Pereira e Massara Advogados Associados e mestre em Direito Público pela PUC Minas, além de ter ocupado em diferentes oportunidades os cargos de auditor do Pleno, procurador-geral e presidente do TJD de Futebol de Minas. Seja muito bem-vindo, Gabriel. E agora eu passo a palavra para que nós possamos iniciar aí a reunião. Muito obrigado, João Vitor. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando com um público tão qualificado como vocês, né? Aqui temos estudantes de direito da UFMG, não é isso mesmo, João? Isso. Pessoas que são, portanto, muito qualificadas e que têm um interesse no direito desportivo, já integram o grupo de direito desportivo, então é gente que já estuda a matéria, né? E então me sinto muito honrado de estar aqui. Confesso que quando recebi o convite fiquei muito feliz porque eu sempre acompanhava, né, o grupo de estudos em direito esportivo pelo Instagram e falava um dia vai chegar a minha vez de falar ali para eles. E então eu quero dizer que eu realmente estou muito feliz e agradeço. Quero só fazer uma menção especial aqui, que eu estou vendo dentre as pessoas na sala, eu vejo aqui que o Lucas Menegato está aqui, né, na aula, e ele que foi meu estagiário, tá? Aí ele que foi meu estagiário no escritório. É uma honra tê-lo aqui, viu, Lucas? Obrigado Obrigado, por Gabriel. prestigiar. Valeu. Pessoal, eu gostaria de dizer o seguinte: eu vou fazer uma apresentação, né? Eu vou passar aqui uns slides e tal, mas o que que eu pensei, né? Quando eu estava até conversando com o João Vitor sobre o que dizer, né? O que falar aqui para vocês. O que que eu pensei? O que que eu imagino? Falar sobre direito, dar aqui uma aula de direito para vocês, talvez eu não fosse acrescentar muito, porque vocês já estudam esse assunto, né? Então, qualquer coisa que eu fosse falar aqui sobre o direito desportivo, talvez eu não fosse acrescentar tanto quanto eu falar sobre a minha jornada no direito desportivo, a minha jornada na vida, do esporte, especialmente do futebol em Minas Gerais. Pelo menos eu, quando estava na época de faculdade, e que eu sempre gostei muito de futebol, sempre me interessei, eu sempre tinha muita curiosidade para saber como aquelas pessoas tinham ido parar ali, como elas trabalhavam, como é que era a vida delas ali dentro desse mundo do futebol. E eu acho que isso pode acrescentar muito mais para vocês. E como que eu busquei desenhar o que eu ia dizer aqui? Obviamente eu não vou ficar aqui falando só sobre como que é a minha jornada, como que eu comecei, como que eu cheguei aqui, como que eu estou aqui, né? É claro que eu vou falar sobre isso, sobre todo o processo, mas à medida que eu vou falando sobre o processo, eu vou falando também sobre como que funciona em cada um daqueles lugares por onde eu passei. Quando eu entrei na procuradoria, como é que funcionou? Como é que funciona? O que que a gente faz ali? Depois que eu fui para o tribunal, o que que eu fazia? Como é que funciona? Quais eram os desafios que eu encontrava? Depois, como que eu vim parar na DCO? Quais são os desafios? Como que as coisas funcionam? Eu acho que a gente une as duas coisas. Eu mostro para vocês como que eu cheguei até aqui e aproveito o ensejo para trazer algumas curiosidades. E eu acho que isso vai ser um ganho, em termos de experiência para todo mundo. É, eu vou começar, vou compartilhar a minha tela. Deixa eu. Vocês me digam, por gentileza, se a tela está visível para os senhores. Vocês conseguem enxergar a minha tela? Sim? Sim. Ok. Eu vou minimizar, então, a tela do Teams, eu não os verei aqui. E aí, pessoal, eu quero deixar vocês muito à vontade, eu sou muito tranquilo com relação a tudo.
e não tenho muito problema de ser interrompido para caso surjam dúvidas, não. Caso vocês prefiram guardar dúvidas para o final, também nenhum problema. Quero deixar vocês, portanto, inteiramente à vontade para pedir a palavra, para fazer alguma observação, tirar alguma dúvida, ou ao final também, caso seja do interesse de vocês, beleza? Muito bem. O que que então eu gostaria de falar com vocês aqui? A primeira coisa que é o título, né, da palestra. Eu conversando lá com o João, a gente chegou ali num título mais ou menos estrutura e funcionamento da Federação Mineira de Futebol. Só que, como eu vou falar também do TJD, eu achei melhor aqui hoje falar, dar uma mudada e colocar funcionamento do futebol profissional em Minas Gerais para não, porque o TJD, ele, embora seja vinculado à federação, ele não é propriamente dito da federação, né? Ele é do futebol. Então eu vou falar aqui, buscando falar do futebol profissional em Minas Gerais como um todo. E como eu falei, essa jornada, né, da minha jornada pela Justiça Desportiva e pela diretoria de competições. O João já me apresentou, não vou gastar tempo com isso, mas algo que interessa e que foge do que nós vamos falar aqui hoje. Eu sou advogado, sou do mundo do direito, tenho um escritório de advocacia que chama Cunha Pereira e Massara Advogados Associados, sou oriundo do direito público, eu atuo na área de direito administrativo, área de licitações e contratos. Essa é a minha área, de nascença. E, portanto, o mundo do direito desportivo ele surgiu meio que num ambiente aleatório, digamos assim. E aí eu vou contar para vocês como é essa minha jornada aqui no direito desportivo. Bom, outra coisa que eu quero dizer também. É, Essa é a primeira apresentação que eu fiz usando o auxílio da inteligência artificial, tá, gente? Obviamente que eu revisei tudo, fiz algumas correções e tal, mas eu normalmente fazia minhas apresentações pelo Canva, eu mesmo, lá todo cuidadoso. Às vezes as apresentações demorava, sei lá, 7 horas para fazer uma apresentação. Aí eu acho que eu me rendi à ideia da inteligência artificial, acho que em 30 minutos a apresentação ficou pronta, eu passei o que eu queria falar e a apresentação ficou pronta. Quero dizer com isso o seguinte: se vocês falarem, nossa, que apresentação horrível, a culpa não é minha, é da inteligência artificial, tá? Muito bem. Isso porque, obviamente, usar a inteligência artificial, a gente não precisa ter vergonha para isso, né, gente? A inteligência artificial tá aí, a gente tem que saber usar com responsabilidade, usar bem, obviamente, e fazer um uso desavergonhado. Quando a gente está com vergonha de usar, é porque a gente está usando mal. Então, vamos em frente. Deixa eu ver se eu consigo passar minha tela aqui. Beleza. O roteiro da nossa apresentação, ela vai passar exatamente por essa jornada, tá, gente? E essa jornada ela passa pela Procuradoria, que foi onde eu comecei, depois pela primeira comissão disciplinar do TJD, o pleno do TJD, a presidência do TJD, hoje, que é a DCO da FMF, que é onde eu estou, e o futuro. O que que eu penso sobre o futuro do futebol. Essa é uma jornada, então, que nós vamos construir aqui e espero que seja legal. O capítulo 1 dessa jornada é a Procuradoria-Geral de Justiça Desportiva, que eu sempre gostei de chamar de o Ministério Público do Futebol, né? Ah, como é que aconteceu a minha chegada na Procuradoria Geral de Justiça do TJD? Eu comecei como procurador-geral já, tá? Essa foi a minha. Eu ingressei já como procurador-geral. Lá em 2018, segundo semestre de 2018, o presidente da federação e o Adriano Aro, também o Castelar, que era o vice-presidente à época, o Léo Barbosa, que era o diretor de competições à época, me chamaram e me falaram assim: Gabriel, nós queremos indicar o seu nome numa lista tríplice para compor a Procuradoria-Geral de Justiça Desportiva. Você tem interesse? Eu sempre amei muito o futebol. Falei, cara, que coisa legal. Eu admirava as pessoas que estavam ali naquele meio, eu era vidrado naquilo, e talvez pelo fato de eu ter esse desejo ele acabou transparecendo para as pessoas e me convidaram para integrar essa lista tríplice.
Eu conhecia já o Léo Barbosa foi meu colega de Milton Campos, a gente estudou junto na Milton Campos, ele foi de outra turma, mas a gente era muito amigo na época de Milton Campos, assim como eu também já conhecia o Adriano também de lá, conhecia o Castelar também do pessoal da Milton Campos, então já havia ali um conhecimento prévio, eles já sabiam quem eu era, já sabiam o que eu fazia e de alguma maneira entenderam que eu era digno da confiança de integrar essa lista tríplice. Aqui começa, então, como que funciona a eleição do procurador-geral. A Federação Mineira de Futebol, ela indica 3 nomes para o pleno do TJD, da Federação Mineira de Futebol, ou do TJD de qualquer tribunal, tá? De qualquer estado, ou mesmo do STJD. Então, a federação indicou o meu nome e mais 2 nomes para o pleno, e quando essa indicação foi feita, eu imediatamente comecei a pedir voto para os auditores. Fui no dia da sessão em que seria feita a eleição, fiz uma defesa do meu nome, e lá eu fui eleito à unanimidade por todos os auditores. Todos os auditores votaram no meu nome, até porque eu fui o único que compareceu no dia da sessão, e, e isso eu acho que moveu ali a cabeça dos auditores à época, dos auditores do Pleno, e eu fui eleito à unanimidade como procurador-geral. Então, eu assumi a Procuradoria-Geral do TJD no início de 2019. É, e o mandato do procurador-geral do TJD, ele é igual ao mandato do presidente do TJD, que é de 1 ano, e é prorrogável por mais um, no caso da Procuradoria. E eu, então, fui eleito em 2018 para o mandato de 2019, e depois, em 2019, meu nome foi mais uma vez para a lista tríplice, eu fui reconduzido no ano de 2019, então eu exerci um mandato biênio 2019-2020. E como que funcionava, né? Quando eu cheguei na procuradoria, eu cheguei muito cru, né? Eu não entendia ainda como é que funcionava. Eu só tinha a ideia de que a procuradoria é o Ministério Público do Futebol. A procuradoria, pessoal, aqui fazendo já entrando num ponto, vocês já devem saber disso, mas a procuradoria é quem detém a exclusividade, ela detém o monopólio da denúncia dos atletas e dos clubes e dos jurisdicionados de maneira geral. Ela detém o monopólio da persecução disciplinar no âmbito do TJD. Então, é apenas a Procuradoria quem pode fazer as denúncias por infrações disciplinares. Então, por isso ela é chamada de o Ministério Público, né, do futebol. E nessa condição, quando eu assumi, eu procurei entender como é que era o funcionamento da procuradoria. Bom, então eu sou procurador-geral, mas o que que tem dentro dessa procuradoria para a gente fazer esse trabalho aí de Ministério Público? Então, abaixo do subprocurador-geral, existia ali uma figura que era uma figura, digamos, informal, que era o braço direito do procurador-geral, que era chamado de subprocurador-geral. Além disso, existiam os procuradores do futebol profissional e os procuradores do SFAC, Setor de Futebol Amador da Capital. Aqui eu vou fazer rapidamente para vocês uma explicação sobre essa estrutura. Na Federação Mineira de Futebol, nós temos, ela se divide basicamente em futebol profissional e futebol amador. O futebol profissional, a gente fala que é esse que nós temos os campeonatos do módulo 1, módulo 2, segunda divisão, que é a terceira na prática, os campeonatos de base da federação, sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, sub-13, futebol feminino. É o futebol que a gente chama de profissionalizado, digamos assim. E o futebol amador da capital, que é a várzea, propriamente dita, mas apenas da capital. Além disso, existe, pessoal, o futebol da várzea, o futebol amador do interior, que em vez de ser SFAC, é o SFAI, Setor de Futebol Amador do Interior. No futebol do interior, diferentemente do que acontece aqui no TJD, lá no interior existem as ligas, que é onde que são as entidades responsáveis pela organização das competições lá, e essas ligas possuem suas próprias comissões disciplinares.
Então, quando a gente fala na primeira instância, o futebol amador do interior, na primeira instância, é julgado nas próprias ligas, lá no interior. Apenas o futebol amador da capital que é julgado no âmbito do TJD, do futebol aqui em Minas Gerais, na FMF, tá? Os demais do interior, então, são julgados nas ligas. Então, como que funciona? O futebol do interior, do amador da capital é julgado aqui no TJD, do futebol de Minas Gerais. E ali, o TJD do futebol de Minas Gerais, ele se divide em dois. Ele se divide nas comissões disciplinares do futebol profissional e nas comissões disciplinares do futebol amador da capital. Para isso, existe, então, um corpo de procuradores que atua perante as comissões disciplinares do futebol profissional e um corpo de procuradores que atua perante as comissões disciplinares do futebol amador da capital. Ok? Quando eu entrei na procuradoria, era meio, assim, digamos, existia um corpo de muitos procuradores, assim, era até era um número muito excessivo de procuradores, que não tinha ali uma noção, quando eu entrei, um corpo unitário de procuradores, com entendimento minimamente coeso, né? Porque a procuradoria ela é uma só, no final das contas. E eu observei, portanto, que a gente precisava dar ali um pouco mais de ordem para a procuradoria. E aí, eu organizei da seguinte maneira. Falei, olha, gente, nós precisamos então fazer o seguinte. Nós teremos então eu como procurador-geral e eu terei um subprocurador-geral. A minha atuação na condição de procurador-geral é funcionar perante o pleno do TJD, que seria ali a segunda instância ou instância originária para alguns tipos de casos, como mandados de garantia, medidas inominadas e etc. E o subprocurador-geral seria a pessoa que me auxiliaria nas minhas ausências ou mesmo para funcionar comigo junto ao pleno. E eu nomeei 8 procuradores que atuariam no futebol profissional. Eu limitei a 8, tá? Porque nós tínhamos 4 comissões disciplinares à época. Portanto, eu falei, nós não precisamos de mais do que 2 procuradores no futebol profissional, porque são 4 comissões disciplinares. E mais, além disso, temos o subprocurador-geral e o procurador-geral, totalizando 10 pessoas responsáveis ali pelo futebol profissional. No futebol amador, eu já entendi que a gente precisaria de 10 procuradores chefiados por por uma pessoa também, que seria o procurador-chefe do SFAC. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a Procuradoria-Geral, primeira coisa, eu assumi em janeiro, no dia 19 de janeiro de 2020, de 2019, portanto, eu aprovei um regimento interno da Procuradoria-Geral do TJD. Isso é uma norma do CBJD, o artigo 286b estabelece que é obrigatório ter o regimento interno sob pena de responsabilização do próprio procurador-geral. E eu cheguei, não tinha esse regimento interno. E aí eu fui lá e aprovei, obviamente com a aprovação de todos os auditores do Pleno, o regimento interno da Procuradoria. E além disso, outra coisa que eu comecei a identificar quando eu estava ali na procuradoria é que havia entendimentos esparsos dos procuradores. Como eu mencionei com vocês, os procuradores eram muitos quando eu entrei, eu tive que enxugar esse corpo de procuradores e dar um mínimo de coesão para a justiça, o funcionamento da procuradoria. E uma das coisas que eu tinha observado era o seguinte: havia um problema ali que acontecia no âmbito do TJD, que era o seguinte. As, as denúncias, elas aconteciam muito quando havia a aplicação de segundo cartão amarelo. Então, o segundo cartão amarelo gera um cartão vermelho automático, né? O cartão vermelho direto, via de regra, ele é sempre objeto de denúncia pela Procuradoria. Mas o segundo amarelo, por gerar um vermelho, também era objeto de denúncia, só que em 99,9% dos casos ele era motivo de absolvição
Porque o cartão amarelo, ele não necessariamente implica uma ofensa direta ao CBJD, e sim uma prática irregular apenas no jogo ali. Eu gosto de fazer essa diferenciação entre a conduta de indisciplina no campo e a conduta de indisciplina que implica uma violação ao CBJD, o que leva a um julgamento no TJD, nos Tribunais de Justiça Desportiva, são aquelas condutas mais graves que ofendem diretamente o CBJD. Aquelas condutas que são meras de cartão amarelo não implicam uma ofensa direta ao CBJD, e isso acabou que estava sobrecarregando o Tribunal de Justiça Desportiva julgando esses cartões amarelos. E aí eu soltei uma recomendação e mais algumas, mas a principal foi aqui, pessoal. Eu estou soltando uma recomendação aqui que é, havendo cartão vermelho decorrente do segundo amarelo, em regra, não é para ser denunciado, exceto quando houver, aí sim, uma ofensa direta ao CBJD, quando esse segundo cartão amarelo for uma ofensa direta ao CBJD. Com isso, a gente reduziu muito a ofensas que não surtiam nenhum tipo de efeito no TJD, a não ser sobrecarregar o tribunal. Então, a gente conseguiu uniformizar em grande parte a jurisprudência do próprio tribunal a partir dessa recomendação. Teve mais outras recomendações que tratavam de o que seria conduta violenta, o que seria jogado ato hostil, ou o que seria agressão, né? Questões ali de interpretação que eu tentei também uniformizar. Outra coisa que a gente começou a fazer muito foi a tal da transação disciplinar desportiva, especialmente porque nós chegamos em 2020, né, eclodiu a pandemia. E isso acabou que a gente estava tendo uma dificuldade de julgar os casos e também de ter atletas disponíveis para disputar as competições, porque havia o problema do cara estar com Covid, virou um caos, e a gente não tinha na época muita estrutura, a gente ainda não tinha se organizado suficientemente para conseguir julgar os casos, que a gente ainda tinha o hábito de julgar presencialmente, até a gente instituir a modelagem virtual, tal. Então, o que a gente fez? A gente buscou fazer transação disciplinar em quase todos os casos que o CBJD permitia, para viabilizar aos atletas disputarem as competições, para a gente desafogar a quantidade de julgamentos represados que nós tínhamos, e também conseguir obter ali algum benefício para o tribunal, para o futebol, enfim, a gente conseguiu, com essa transação disciplinar desportiva em massa, digamos assim, desafogar bastante o nosso trabalho no tribunal. Eu também comecei a pedir para todos os procuradores que obtivessem votos escritos sempre que a procuradoria perdesse os julgamentos, porque com isso a gente começou a forçar o tribunal, os auditores do tribunal, ao escrever os votos, a gente começar a produzir jurisprudência, porque essa tinha sido uma dificuldade que eu tinha encontrado quando eu entrei na procuradoria, que era, eu ia buscar precedentes das decisões e elas não existiam por escrito, porque um dos princípios da justiça desportiva é justamente a oralidade, né? E aí eu ia buscar precedentes de casos semelhantes e eu tinha muita dificuldade de encontrar. E aí eu comecei a solicitar aos procuradores que, pessoal, perdemos, solicitem voto escrito. E aí essa é uma obrigação do auditor, ele passou a produzir votos escritos e isso começou a gerar uma quantidade maior de precedentes escritos, de modo que se possa consultar essas decisões. Isso não chegou a ser sistematizado, né? Não tive tempo de sistematizar isso quando eu era procurador, mas é um trabalho que já vem sendo feito paulatinamente. Eu acredito que em breve nós tenhamos, no âmbito do TJD, uma sistematização maior dos julgados do tribunal. E como último ato, digamos assim, pouco antes de eu sair da Procuradoria, eu entendi também que era pertinente a gente criar um código de ética e conduta que nós não tínhamos no âmbito da Procuradoria. É, e nós instituímos esse código de ética e conduta de todos os procuradores. O que fazer, o que pode ser feito, o que não pode, pode dar palestra, não pode dar palestra, pode advogar para clube, não pode advogar para clube, pode dar entrevista, não pode, enfim. Todas essas questões que são sensíveis ali passaram a constar do Código de Ética e Conduta dos Procuradores do TJD. E algo que eu achei muito relevante à época foi que, pelo menos no profissional, a gente pudesse ter uma paridade de procuradores
homens e mulheres. E aí, no âmbito do futebol profissional, nós tínhamos então 4 homens e 4 mulheres. Esse foi também um passo dado à época já para esse aspecto da inclusão, pelo ganho de qualidade também. Eu entendo que as mulheres que ocuparam a procuradoria, inclusive a Adriene, que hoje está no STJD, foi minha subprocuradora-geral, ela deu um ganho de qualidade muito alto na procuradoria, enfim, foi excelente. E hoje nós temos inclusive, comissões disciplinares que todas as comissões disciplinares do TJD hoje, salvo engano, têm auditoras mulheres. A presidente atual do TJD, inclusive do Pleno, é uma mulher, que é a Fernanda Soares, que exerce muito bem essa função, e a presidente anterior ao Décio, que foi o último presidente, também foi uma mulher, que foi a doutora Juliane. Bem, aí acabou o meu mandato em 2020, em 2021, então eu fui indicado pelo Pleno para assumir a primeira comissão disciplinar do TJD. Eu então me tornei um auditor do TJD na primeira instância, que foi a primeira comissão disciplinar. Ali foi a primeira virada de chave, né? Eu saí de um órgão acusador, que era a minha função, era acusar os atletas, os dirigentes, os clubes, buscar a responsabilização, para virar um julgador. E aí a cabeça muda, porque aí eu tinha ali na procuradoria uma condição parcial e agora eu já não podia mais ter essa condição, essa visão parcial. Isso muda um pouco a sua cabeça, você tem que dar uma reviravolta ali. E como que funciona na comissão disciplinar? O artigo 5º-A do CBJD estabelece que são 5 auditores por comissão disciplinar, com reconhecido saber jurídico desportivo e reputação ilibada. E ali o que a gente fazia era basicamente julgar essas infrações disciplinares nas competições organizadas ou chanceladas pela FMF. Então, aqueles procuradores do futebol profissional que eu havia nomeado, eles apresentavam as denúncias em primeira instância e eu era um dos 5 julgadores ali em uma das 4 comissões disciplinares que existiam. O TJ dele pode ter tantas comissões disciplinares quantas forem necessárias para julgar os casos que precisam ser julgados. Eu estava na primeira, eram 4 comissões disciplinares e os processos são distribuídos por sorteio. Hoje em dia, são 5 comissões disciplinares. O doutor Bruno Cândido, que foi o presidente que nós tivemos, acho que foi. Não, não, acho que foi a doutora Juliane, exatamente, a doutora Juliane criou uma comissão disciplinar apenas com auditoras mulheres, que foi a 5ª comissão disciplinar. Eu não tenho certeza se essa comissão ainda é apenas exclusiva de mulheres, não tenho certeza sobre isso, mas hoje o fato é que existem 5 comissões disciplinares no futebol profissional. E ali, basicamente, nas comissões disciplinares, na primeira instância, o que a gente julga são os procedimentos sumários, que é a denúncia que a Procuradoria apresenta em relação às infrações disciplinares. Eu fiquei, então, o ano de 2021 na primeira comissão disciplinar. Em 2023, desculpa, em 2022, eu, então, fui indicado pelos clubes para compor o pleno do TJD. E aqui houve uma nova configuração também na minha jornada ali no âmbito do direito desportivo, né? Se antes eu julgava casos, agora no pleno a gente já começava a construir a jurisprudência propriamente dita, né? Porque isso é próprio dos tribunais, que as instâncias superiores elas passam a construir jurisprudência. Ou seja, as comissões disciplinares, elas julgam os casos isoladamente, mas quando eles chegam ao pleno, aquilo passa a ser um entendimento que, de certa maneira, conduz os julgamentos das instâncias de primeiro grau. Então, além de passar a construir a jurisprudência propriamente dita, a gente passou também a julgar coisas diferentes. Se ali a gente julgava só o procedimento sumário, ou seja, as infrações disciplinares, agora a gente passava também a julgar mandado de garantia, medida nominada, impugnação de partida. Eu lembro muito de um caso muito interessante, numa época que a Cruzeiro e Atlético brigavam muito nos bastidores, isso foi lá 2022, né, como eu falei.
Eles brigavam muito nos bastidores. E teve um clássico que havia uma briga de 10% para a torcida, 5% para a torcida visitante, 10%. E foi uma confusão danada. E aí o Atlético, eu lembro que impetrou uma medida inominada contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não queria destinar a quantidade mínima de ingressos que era estabelecida no regulamento. E aí eu lembro que a gente fez uma vistoria no Mineirão, a gente foi ao Mineirão, nós, auditores do Pleno, fomos ao Mineirão. Fomos juntos com a Polícia Militar, junto com os responsáveis pela operação do Mineirão, para entender se era possível atender ao exigido no regulamento para fornecer a quantidade de ingressos que o Atlético pedia. Coisas que na primeira instância não acontece, né? Na primeira instância a gente não tem contato com esse tipo de julgamento. E na segunda instância eu tive contato com esse tipo de julgamento, esse é apenas um exemplo. E depois que a gente fez a vistoria, eu saí de lá com a convicção de que era possível atender ao pedido do clube, do Atlético, que era o visitante na época, que queria uma quantidade X de ingressos, porque o Mineirão tinha capacidade de receber. E isso depois acabou moldando a minha cultura futebolística, e isso me auxiliou até mesmo na organização da final do ano passado, que nós tivemos torcida dividida, Mineirão meio a meio, uma coisa maravilhosa. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. E como que é a composição do pleno do TJD? O pleno do TJD ele é composto por 9 auditores. São dois que a FMF indica livremente. Dois são indicados pelos clubes da principal competição, da principal divisão, né, que são os clubes do módulo 1. Eu fui um dos indicados por esses clubes, tá? Existem dois auditores que são indicados pela OAB de Minas Gerais. Um é indicado pelo Sindicato dos Árbitros, e dois são indicados pelo Sindicato dos Atletas, compondo ao todo, portanto, 9 auditores. Eu fui um dos indicados pelos clubes, ok? Beleza, e fiquei lá então 2022 ali fiquei ali 2022 no pleno do TJD, até que em dezembro de 2023 eu submeti meu nome, pedi voto para os meus pares e fui eleito presidente do Pleno. E ali também já é outra virada de chave, porque se antes eu estava ali preso aos julgamentos e à formação da jurisprudência, agora eu já tinha outras atribuições e eu tinha que equilibrar isso daí, né? Então, além de julgar os processos, o presidente ele julga, ele é o último a votar, mas ele vota em todos os processos, ele apenas não relata, tá, pessoal? O presidente do TJD, ele não relata, e o presidente das comissões disciplinares também não, ele não é relator de nenhum caso, mas ele vota em todos como o último a votar, tá? Então, eu tinha, além de julgar os processos, mas eu também lidava com prazo de competição, pressão de clube, mídia que entra muito em contato para perguntar sobre como é que vai ser e tal, e a representação institucional do tribunal. No caso do pleno, funciona da seguinte forma: o presidente, então, é eleito pela maioria, o vice-presidente também, e o vice-presidente é o corregedor do TJD. Então, ele é que é responsável por fiscalizar e também por apreciar a má conduta de auditores do tribunal como um todo. O presidente também, ele é quem designa as sessões, sejam elas ordinárias, extraordinárias. Ele também preside as sessões, né? Depois, se vocês tiverem a oportunidade de assistir sessões do Pleno, é muito legal. Vocês vão ver como é a condução da sessão pelo presidente. E também o presidente tem uma característica: ele aprecia os casos urgentes. Então, todas aquelas liminares que vêm por mandado de garantia, por medida inominada, suspensão preventiva, essas decisões monocráticas, quem dá é o presidente. Até que seja sorteado um relator, seja julgado, e aí sim a decisão do presidente pode ser ratificada ou pode ser revogada, mas até lá o presidente é quem recebe o mandado de garantia, essas liminares, e aprecia todas elas.
E, além disso, o presidente ele tem essa interface institucional também. Ele zela pelo bom andamento dos trabalhos do TJD. Então, na minha época, quando eu exerci a presidência, eu, por exemplo, dei início a conversas com diversos tribunais, especialmente o STJD, e também com empresas, com a finalidade de nós fazermos a transição do processo físico para o processo virtual no âmbito do Tribunal de Justiça Desportiva, como uma das medidas, né? Mas havia ali outras medidas também que eu já estava planejando, só que eu fiquei pouco tempo na presidência do TJD, porque eu assumi em dezembro de 2023, em abril de 2024. Chat. Oi? Pois não? Alguém falou aí? Alguém tem alguma coisa a dizer ou foi o microfone aberto sem querer mesmo? Acho que o microfone. Bom, aí em abril de 2024, eu ingressei então na diretoria de competições da Federação Mineira de Futebol. Aí é a maior virada de chave de todas, pessoal. Vou contar para vocês também como que aconteceu isso, né? Quem era o diretor de competições da FMF à época era o Léo Barbosa. O Léo Barbosa, como eu falei, meu amigo, ele foi chamado, ele foi chamado para trabalhar como diretor de operações do Atlético. Hoje ele é o diretor de operações do Atlético. É super legal a função que ele desempenha lá, inclusive, que é uma função de. é, Ele é o cara que, digamos assim, coordena todo o trabalho da Arena MRV. Então, toda a operação do que acontece ali é com ele, né? E também a operação fora, em jogos muitas vezes fora de Minas Gerais, quando exige alguma operação. Ele é que é o diretor disso aí. Ele foi pro Atlético, então. E o Léo, como eu falei, foi um amigo meu na época de faculdade. Ele falou: Gabriel, cara, eu vou sair e eu vou pro Atlético e eu acho que você é o nome melhor para assumir o meu lugar lá na DCO. E aí eu falei com ele assim: ô Léo, bom, aí tem duas coisas, né? Obviamente que eu preciso. O presidente tem que concordar com você, né? Não basta você achar isso, o presidente da federação, o Adriano, ele precisa concordar. E a segunda coisa é a gente precisa conversar, precisa entender, porque, cara, é uma loucura, assim, eu não sou dessa área, né? Assim, eu não sou da área da gestão. Então, na época, eu, inclusive, era vice-presidente de uma empresa estatal em Minas Gerais, que é a Coab Minas. E aí, só que tinha um ponto muito legal que era ser diretor de competições, para mim, era um sonho. Porque assim como quando eu estava no mundo do direito, antes de entrar no ambiente do futebol, eu via lá o TJD, o STJD e via aquilo de uma maneira. é, Poxa, eu achava aquilo muito legal, né? Era quase um sonho mesmo. Quando eu fui pro TJD, eu passei a enxergar a diretoria de competições como isso. Você falava, cara, que coisa legal. Poxa, era um negócio que brilhava meus olhos. E quando, então, o Léo marcou a reunião com o presidente da federação, com o Adriano, aí, cheguei lá, na hora que eu conversei com eles, o Adriano falou: Gabriel, acho seu nome excelente mesmo, gostaria muito que você viesse. E aí eu falei: cara, eu acho que é a hora de eu realizar mais um sonho da minha vida. E aí eu caí lá na diretoria de competições da Federação Mineira de Futebol. E aí, aí é a maior virada de chave de todas, porque aí a gente sai do mundo do direito e vai para o mundo da gestão. Aí acontece toda a virada, assim, cara, é uma diferença abissal entre o que acontece no âmbito do tribunal e o que acontece no âmbito da organização das competições. Então, ali foi a realização de um sonho. Só que eu cheguei cru, né? Eu não conhecia, não sabia como é que a banda tocava, digamos assim. E o Léo me deu um apoio incrível à época. Ele foi um cara que me auxiliou muito para me dizer como as coisas funcionavam. Mas eu já tinha também, ali já existia uma estrutura na DCO que me garantia que as coisas continuassem fluindo da melhor maneira possível. É claro que e como em qualquer período de adaptação, a gente erra muito. Eu cometi muitos erros, né? Mas que
tá dentro do normal, né, de qualquer adaptação. Mas as coisas aconteceram com relativa tranquilidade. Então, como que era ali na hora, quando eu entrei na diretoria de competições, com o que que eu me deparei? O que que era ali, né? Na diretoria de competições, o que que a gente tem em termos de estrutura? A gente tem o departamento de competições, propriamente dito. Esse departamento de competições tem um gerente. Atualmente é o Gustavo Tasca, que é o gerente de competições. Qual é a função específica ali do departamento de competições? Eu vou falar sobre essas funções já já. Mas o que que é o trabalho do departamento de competições? É organizar mesmo todas as competições. Isso passa por elaborar calendário, regulamentos, realizar os conselhos técnicos. Né? Ali é a competição, a essência da competição mesmo. Eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhes como que funciona. Também dentro da diretoria de competições existe o departamento de estádios, que é composto por um gerente de estádios, é uma pessoa só também, que é o Elber Gurgel. O Elber Gurgel trabalhou, a gente, quando eu entrei na diretoria de competições, o gerente de estádios era outra pessoa, que na verdade nem era gerente de estádios, mas enfim, não tinha essa nomenclatura, mas tinha uma pessoa responsável pelos estádios ali. Essa pessoa eu precisei fazer uma reformulação à época, eu entendi que era relevante, e aí eu busquei no mercado, fui lá na Arena Independência, que era um modelo de gestão, na minha opinião, busquei o Elber Gurgel, trouxe ele para a diretoria de competições para ser o gestor do departamento de estádios da federação. É, e aí a gente teve um salto de qualidade muito grande no departamento de estádios, e eu vou falar um pouquinho também sobre como que funciona esse departamento. E também eu tenho dentro da diretoria de competições o departamento de registro e transferência de atletas, que é uma área extremamente sensível, que envolve o registro de todos os atletas que disputam as competições da FMF. E também, não só da FMF, mas para vocês terem ideia da complexidade, da relevância desse departamento, qualquer registro de atleta para ir para o BID, até mesmo para disputar competições da CBF ou competições da Comebol, para se ter ideia, o processo todo inicia aqui na Federação Mineira de Futebol, no Departamento de Registro e Transferência de Atletas nosso, da Federação Mineira de Futebol. Então, em qualquer caso, o processo do registro começa conosco. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como funciona essa relação FMF e CBF. Eu vou abordar um pouquinho com vocês um pouquinho mais adiante. Muito bem, mas como que funciona? Aqui eu quero falar com vocês especificamente sobre a diretoria de competições e o departamento de competições. O que que eu faço? Se alguém me perguntasse, Gabriel, o que que você faz lá no departamento de competições? Qual é o seu trabalho? Beleza, pessoal. Suponhamos então que a gente ingresse na diretoria de competições em ah, outubro de 2026. Em outubro de 2026, qualquer um de vocês que está aqui vai ingressar na diretoria de competições, vai ser o diretor de competições. Outubro de 2026. O que que vocês vão ter? Ô, Gabriel, só te interromper, eu acho que seu microfone fechou. Que doideira meu microfone ter fechado. Bom, voltou aí? Estão me ouvindo? Voltou. Beleza. O que que é a primeira coisa que qualquer um de vocês vai ter que fazer se entrar na DCO em outubro de 2026? Vocês vão ter que planejar as competições que vocês vão fazer no ano seguinte, né? Nós estamos no final da temporada de 2026, vai começar a temporada de 2027, vocês vão ter que planejar. Como que vocês vão planejar? Doutor, eu só acho que fechou de novo a sua apresentação. Desculpe lhe interromper, mas seu microfone fechou de novo. O que será que está acontecendo? Porque eu não tô apertando nada aqui, eu não sei o que está acontecendo. Será que eu fecho a apresentação e abro de novo? Bom,
vamos seguir, vamos ver o que acontece. Se sumir de novo, vocês me falam, tá, pessoal? Então a FIFA seleciona as datas dela. Depois, a Conmebol, a partir das datas que a FIFA travou, ela faz as datas dela. A partir das datas travadas de FIFA e Conmebol, a CBF faz as datas dela. A partir das datas travadas de FIFA, Conmebol e CBF, aí a federação vai lá e fala: bom, deixa eu ver as datas que eu tenho disponíveis para organizar as minhas competições. Então eu recebo o calendário da CBF e aí eu vou montar o meu calendário. Aí eu vou montar meu calendário do módulo 1, módulo 2, segunda divisão, base, feminino e etc. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Esse ano, inclusive, vocês sabem, o campeonato estadual saiu de, as datas que a CBF anteriormente disponibilizava eram 16, ele caiu para 11. A gente aqui na FMF sofreu menos porque a gente trabalhava com 12. Aí a gente só tirou uma data, que a gente tirou uma data da final, fazendo uma final única, tá? Então, beleza, aí eu faço o calendário. Depois que a gente faz esse calendário, eu tenho que elaborar o regulamento geral de todas as competições. Pessoal, todos esses documentos que eu estou mencionando aqui, vocês vão conseguir encontrar no site da FMF, tá? Então, vocês vão lá no site da FMF, vocês conseguem ver o calendário de 2026, vocês conseguem ver os regulamentos, né, regulamento geral, regulamentos específicos. Então, eu vou lá e faço o regulamento geral, que é o documento que vai regulamentar todas as competições organizadas pela FMF. Depois que eu realizo o regulamento geral, que eu elaboro o regulamento geral e publico o calendário, aí é a hora da gente começar a organizar a competição especificamente. Então, lá em novembro, final de outubro, começo de novembro do ano anterior ao início da temporada, a gente convoca o primeiro conselho técnico, que é o conselho técnico do módulo 1, que é o nosso principal campeonato, Campeonato Mineiro Módulo 1. Ele acontece no final do ano antecedente. O campeonato começa no dia 5 de janeiro, nesse ano ele começou dia 5 de janeiro, eu preciso de 45 dias, a Lei Geral do Esporte estabelece que eu tenho que publicar regulamento específico e tabela com 45 dias de antecedência. Então, lá em outubro, a gente faz o conselho técnico, que é onde vão ser definidas pelos clubes as regras da competição, formato da competição, número de datas, registro e transferência de atletas, quais vão ser as datas limite para registrar, enfim, todas essas regras são os clubes que votam. Então eu apoio muito, a galera fala, a federação fez um regulamento horrível. Primeiro, eu discordo que o regulamento não é horrível, o regulamento é top, inclusive o campeonato foi muito legal esse ano, demonstrando a emoção que está ali no regulamento da competição. Mas, além de ser um bom regulamento, um bom formato, quem escolhe o formato não é a federação, são os clubes, tá? A federação apenas consolida isso. Os clubes votam e fazem isso no conselho técnico. Então, acabou o conselho técnico, os clubes definiram as regras da competição. Eu vou lá e elaboro o regulamento específico da competição, com base exatamente naquilo que foi decidido no conselho técnico. Feito o regulamento específico, eu também tenho que publicar a tabela, como eu falei, 45 dias antes do início da competição. E elaborar uma tabela, gente, é uma loucura, vocês não acreditam. Antes de eu assumir, o Léo fazia na mão, ele fazia lá no. Ele até falava: montar tabela é brincar de sudoku, você vai encaixando os times em cada rodada. Só que, pessoal, vocês não têm ideia. Vocês, assim, se a gente pegar uma tabela com 8 clubes, a quantidade de possibilidades de montagem de tabela desses 8 clubes, eu não sei dizer o número, mas tem muitos zeros de possibilidades. Então, é um trabalho que vocês não acreditam. Então, na época que eu assumi, a primeira coisa que eu busquei para aprimorar a elaboração das tabelas foi uma empresa que que presta serviço de elaboração de tabelas via inteligência artificial, um supercomputador que eles têm. Eles fazem tabelas de competições no mundo inteiro, desde NFL nos Estados Unidos até competições de futebol na Europa, enfim. É uma empresa multinacional que tem um supercomputador especializado em montar tabelas, e aí eles fazem as tabelas e me mandam diversas opções de tabelas possíveis para que eu analise, dentre elas, qual a que melhor atende aos interesses da competição. Então, eu passo alguns dias, mesmo com uma empresa que elabora a tabela, eu passo alguns dias analisando tabelas e verificando possibilidades,
benefícios, malefícios de cada uma delas. É um trabalho extremamente complexo de se fazer. Depois que a tabela está pronta, regulamento específico publicado, aí a gente começa a entrar propriamente dito na operação. Então eu já falo com o Elber Gurgel, meu gerente de estádios. Elber Gurgel, vamos começar a vistoriar os estádios. E aí ele começa a rodar o estado inteiro. E aí ele visita estádio por estádio. Tem um ponto relevante também. A gente elabora um caderno de encargos que a gente solta junto com o regulamento específico, ou melhor, desculpa, a gente já entrega no Conselho Técnico o caderno de encargos, que é um caderno que estão todas as regras, o que tem que ter em cada estádio para que ele seja aprovado para que o jogo possa acontecer lá. Então fala, ó, o vestiário tem que ter X lugares, tem que ter armário, o gramado tem que ter tal altura, de 18 a 30 milímetros, o campo tem que ter a dimensão de 105 por 68, a trave tem que ter tanto, a arquibancada tem que ser numerada, o acesso da torcida visitante tem que ter tantas catracas, enfim, tem lá um caderno com todos os requisitos que um estádio tem que ter para ele sediar um jogo da competição. E aí, o Gurgel vai estádio por estádio, faz a verificação, aquilo que não atende, ele dá o prazo para o clube adequar, a federação dá o apoio necessário para que o clube possa fazer a adequação, e nisso a gente vai enfrentando todos os problemas, porque não é um aspecto simples. Paralelamente, também os clubes começam a registrar seus atletas. E aí está rodando lá todo o processo de registro dos atletas para o início da competição. Feita a vistoria, estádios aprovados, atletas registrados, a competição começou a rolar. Então começou a ter jogo, a coisa começou a acontecer, aí os clubes começam. Aí vira uma loucura. Por quê? Aí nós temos TV, que pede alterações de horários, de dias de jogos, clubes pedem alterações de dias e horários de jogos. A gente acompanha todas as partidas em loco. Eu não consigo acompanhar todas ao mesmo tempo, porque eu sou um só, mas a federação tem um time de pessoas que acompanham as partidas em loco. Então, todas as partidas têm representantes da federação. Todas as partidas exigem a realização de reuniões preparatórias com a Polícia Militar, com o Bombeiro, com DH Trans, enfim, todas as partidas têm reuniões preparatórias. E também, ao longo da competição, a gente vai se deparando com inúmeros problemas operacionais. Até que a competição acontecendo, a arbitragem apanhando, a gente apanhando, o pessoal reclamando e a coisa vai acontecendo. É muito legal, é muito dinâmico, é uma loucura, até que a gente chega ali na cereja do bolo, que é a final do campeonato, tá? E a final do campeonato, eu vou trazer aqui a ideia do módulo 1, que é a final que todos viram ano passado, uma final linda de torcida meio a meio, show de fogos, protocolo de premiação, Bom, aí vocês imaginem a complexidade de organizar uma final como essa. O mando de campo da última final foi da federação. Então, não era o Cruzeiro, não era o Atlético, que eram os mandantes. O mandante era a federação e toda a organização passou por nós, desde a emissão e venda de ingressos até o momento em que o foguete estoura para a entrada dos atletas em campo, para vocês terem ideia. Desde os mínimos detalhes. E ali é o momento em que nada pode dar errado, porque é o momento em que está todo mundo vendo. Ali é a coroação de todo o trabalho. Então, é algo extremamente complexo a organização de um evento desse tamanho para 60 mil pessoas com duas torcidas meio a meio, algo incrível que a gente criou, para vocês terem ideia, a gente criou um QG dentro da federação e a gente chegava segunda-feira, 8 horas da manhã e saía, isso durante uma semana, né? Porque foi o tempo que a gente teve para organizar, e saía na sexta-feira, 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ininterrupto o trabalho. Sobre isso, gente, eu quero dizer para vocês que eu falei que é do trabalho que é organizar uma competição. E quais competições nós organizamos? A gente organiza módulo 1, módulo 2 e segunda divisão, que é o futebol profissional, digamos assim, masculino, tá? A segunda divisão é a nossa terceira divisão, é a terceirinha, como carinhosamente é chamada no interior de Minas. A gente organiza o feminino adulto e o feminino sub-17, que é uma competição que já temos 2 anos, ela começou comigo na DCO, e esse ano é bem possível que a gente organize também um feminino sub-20. A gente está trabalhando para desenvolver o futebol feminino também. Além dessas competições, nós temos sub-20
primeira divisão, segunda divisão, ou seja, duas competições diferentes. Sub-17, primeira e segunda. Sub-15, primeira e segunda. Sub-14, primeira e segunda. Sub-13, primeira e segunda divisão. O Sub-13 é uma competição que a primeira edição dela é esse ano, 2026. Até então, a idade a menor idade que nós tínhamos era o Sub-14 pela primeira vez. Nós estamos realizando o Sub-13, considerando que o desenvolvimento dos atletas se dá cada vez mais cedo. Tá? Então, a gente está vendo vários estados tendo competições de atletas mais jovens e isso é muito relevante que os nossos clubes possam disputar as competições oficiais para que a gente não perca atletas para clubes de outros estados que têm essas competições. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de 10. Nós estamos falando de 15 competições. Tudo isso que eu falei do trabalho para uma competição, você multiplica por 15. É isso que a gente faz ao longo de uma temporada dentro da diretoria de competições. Sou eu, o Gustavo Tasca, como gerente de competições, a Erenilda como gerente do Departamento de Registro e Transferência de Atletas e o Gurgel como gerente de estádio. Somos 4 pessoas para desempenhar todo esse trabalho. Vocês imaginem como é a vida de um diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. Rapidamente, passando sobre como funciona, então, essa estrutura piramidal, né? Isso aqui é importante eu falar, porque a FIFA reconhece as federações nacionais que são afiliadas da FIFA. Então, a CBF é filiada da FIFA. A Federação Mineira de Futebol é filiada da CBF. A FIFA não reconhece, não tem relação jurídica direta com a FMF. Assim como as ligas e os clubes são filiados à FMF, não à CBF. Então, toda a relação existente, por exemplo, o clube para falar com a FIFA, ele fala com a FMF, que fala com a CBF, que fala com a FIFA. A FIFA para falar com o clube, fala com a CBF, que fala com a FMF, que fala com o clube. Recentemente, para vocês terem ideia, nós tivemos aí, não sei se vocês acompanharam, o Ipatinga sofreu uma punição da perda de 6 pontos por conta de uma dívida lá na FIFA. A FIFA julgou o caso e determinou à CBF que aplique a punição ao Ipatinga. A FIFA determinou a CBF determinou a FMF e a FMF tirou os pontos do Ipatinga no módulo 2, que vai começar daqui a pouco. Então, toda a relação dos clubes mineiros com a CBF é feita por intermédio da FMF. O que isso significa? Que para a CBF homologar e autorizar a Arena MRV para ter um jogo do Campeonato Brasileiro, ou o Mineirão para ter um jogo do Campeonato Brasileiro, ou a Arena Sicredi lá do Atlético, ou o Independência, quem faz a vistoria no estádio e fala para a CBF que aquele estádio é apto a ter o jogo é a FMF. Quem recebe a documentação dos atletas registrados e manda para o sistema da CBF, fala CBF, tá ok, é a FMF. Então, além de tudo isso que nós estamos falando, a FMF ainda realiza toda essa operação local relacionada às competições da CBF, inclusive a realização da partida. Quem vai lá acompanhar a realização do jogo é a equipe da FMF. Então, os fiscais de portaria, fiscal de pista, o representante, a pessoa que ajuda o árbitro a elaborar a súmula, o delegado da partida, quem está lá é a Federação Mineira de Futebol. A CBF manda 3 representantes que são também indicados pela Federação Mineira de Futebol. E como que a gente conecta tudo isso que eu falei do TJD, daquilo que eu trabalhei lá atrás, com o que eu trabalho hoje, que é a organização da competição propriamente dita. Lá atrás eu não via como que qualquer decisão poderia impactar numa competição. E esse é um grande ponto que eu comento muito com o pessoal do Tribunal de Justiça Desportiva, que nós precisamos ter um diálogo institucional entre diretoria de competições e TJD para que eu hoje, como já fui do TJD, eu consigo enxergar pelos dois lados. Mas antes de eu ser diretor de competições, estava só lá, eu tinha uma visão míope. Uma visão. Isso não é uma crítica, tá, pessoal? Isso é natural de quem vive apenas tá naquele prisma ali. Então, o que eu falo a gente precisa que vocês ouçam a diretoria de competições, que a gente tenha diálogos institucionais, para que vocês entendam quais são os impactos das decisões de vocês na diretoria de competições. Eu trago aqui apenas um exemplo, tá? Aquela briga generalizada que teve na final do ano passado. O TJD, a Procuradoria do TJD fez uma transação disciplinar desportiva com os 23 atletas que participaram daquela confusão. A
a diretoria a Procuradoria aplicou, em acordo com os clubes, 4 jogos de punição para todo mundo. Muita gente falou assim, nossa, que absurdo, ficou muito leve e tal, mas além disso teve multa, né, de R$ 400.000 por clube, e também teve uma campanha educacional que os clubes vão ter que fazer contra a violência e tal. Mas o pessoal falou, ficou muito barato isso, porque 4 jogos é pouca coisa e tal. E aí é que vem a questão do impacto, né? Cara, pensa só, aqui para mim, como diretor de competições, a minha visão, tá? Se ali o tipo infracional é o de rixa, cuja pena mínima é de 6 e a máxima é de 12 jogos. O meu campeonato tem 11 jogos. Olha só o impacto que a gente gera na competição se a gente aplica uma pena de 10 jogos para os atletas, de Cruzeiro e Atlético, com os 2 times titulares praticamente inteiros. Olha o impacto que isso gera para uma competição como essa, né? A gente tira praticamente os 2 principais clubes da competição durante um ano inteiro. É uma análise econômica do direito, em certa medida, sim, porque qual é o interesse de TV, de patrocinadores, como que isso vai repercutir em aspectos financeiros do campeonato e mais. Quando isso repercute no aspecto financeiro do campeonato, isso repercute no aspecto financeiro dos clubes também. Tá? Então, existe, obviamente, um impacto muito relevante que, muito embora o direito ele precise ser aplicado de acordo com as regras próprias, ele não pode passar por uma análise inconsequente. E aqui eu quero fazer um elogio à Procuradoria de Justiça desportiva, que teve a sensibilidade de levar esse caso para uma transação disciplinar desportiva e não levar a um julgamento que a ferro e fogo poderia causar um prejuízo muito grande para a competição, sem prejuízo de ter, sim, dado uma lição, digamos assim, aos atletas e aos clubes envolvidos. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados, né? Por exemplo, quando um impacto muito grande que acontece é quando também dá um WO, quando tira ponto de clube, né? Enfim, existem inúmeros impactos que acontecem quando um caso de grande repercussão vai ao tribunal. Muito bem. Agora, pensando para o futuro, né? Qual é o grande desafio? O que eu falei aqui sobre onde eu estou hoje, o que eu vejo para frente, né? Qual que é o grande desafio? O que eu preciso fazer? Como que eu vejo o meu trabalho? O que eu preciso fazer na DCO para sair de onde eu cheguei, deixando um legado, né? O que eu vejo é que a gente precisa modernizar e transformar as nossas competições. Sobre isso, eu vou entrar num aspecto um pouco mais de gestão, e aqui eu já estou partindo bem para o finzinho da nossa apresentação, mas existem 2 ciclos possíveis no, no esporte. Existe um ciclo que é o ciclo maravilhoso, né? Que é quando a gente tem competições bem organizadas, competições atrativas, equilibradas, emocionantes, com alta qualidade técnica dos atletas. Quando nós temos isso, a gente traz mais investimento de patrocinador, de TV, de torcida no estádio, de engajamento, de venda de material esportivo, tudo. Quando a gente tem isso, a gente tem mais dinheiro. Quando a gente tem mais dinheiro, os clubes têm mais dinheiro. Porque isso vai para o clube. Quando a gente tem mais dinheiro para os clubes investem melhor nos seus elencos, nas suas estruturas. A gente passa a ter melhores estádios, melhores gramados, melhores equipes. Quando a gente tem melhor palco e melhor elenco, a gente tem uma competição mais forte e mais emocionante. Quando a gente tem uma competição mais forte, mais emocionante, a gente tem mais público e mais parceiros. Quando a gente tem mais público, mais parceiro, mais dinheiro, a federação consegue investir mais na competição e a competição fica mais organizada e mais atrativa, que gera mais receita e vira um ciclo virtuoso maravilhoso. Isso é
a gente vê muito nas ligas europeias, né, que o pessoal chama de Big Five, e principalmente a Premier League. Ela vive esse ciclo virtuoso há algumas décadas e é o grande exemplo que nós temos de organização. Mas a gente fala desse ciclo virtuoso também em outros esportes, tá? A gente fala da NBA, a gente fala da NFL, né? Super legal o sistema que eles utilizam. E qual que é o ciclo vicioso que a gente vive muito no futebol brasileiro? A gente tem hoje um futebol que é muito caro, nós temos um futebol muito inflacionado, tanto em termos de atletas quanto em termos de estrutura, tudo no futebol é muito, muito, muito caro. Os clubes não têm recursos suficientes para fazer frente a esses custos do futebol, seja em termos de elenco, seja em termos de estrutura. Com isso, a gente tem um produto menos atrativo, porque a gente tem palcos menos bonitos, a gente tem uma competição mais fragilizada. Quando a gente tem um produto, isso gera um produto menos atrativo, com menos investimentos. Com menos investimentos, a gente tem menos receitas para os clubes e a gente reinicia esse ciclo vicioso. O que é o nosso grande desafio, então? É tirar o futebol do ciclo vicioso e trazê-lo para esse ciclo virtuoso. Esse é o nosso grande desafio. A gente tem, com o ambiente das SAFs, visto uma certa mudança no ambiente do futebol. Né? Só que o que a gente vê com a chegada da SAF, na verdade? Que estão chegando aportes financeiros, ou seja, está chegando capital, ou seja, temos aqui uma injeção de recurso financeiro. Só que esse recurso financeiro depende muito de uma boa aplicação pelo clube para que haja uma sustentabilidade desse recurso, para que esse recurso não seja o ingresso do recurso agora, amanhã esse dinheiro acabe e os clubes voltem a estar em situação caótica. Nós temos visto isso em alguns clubes brasileiros, né? O Botafogo é um exemplo muito claro de uma injeção muito grande de recursos e que não se tornou sustentável. O clube hoje se encontra numa situação, mais uma vez, pré-falimentar. Então, é preciso que haja uma mudança de conscientização dos clubes sobre qual deve ser a modelagem do futebol. E como que o clube precisa passar a enxergar o futebol, né? O clube ele precisa reconhecer que além de ele investir ali no seu clube de maneira sustentável, ele precisa entender que o recurso financeiro só vai se tornar algo recorrente para ele quando ele entender que o principal produto não é o clube dele. É na competição, a galinha dos ovos de ouro é a competição, não é o clube. Quando a gente tem competições que são equilibradas, quando a gente tem competições que são bem organizadas, quando a gente tem competições em que os clubes entendem que eles fazem parte de um sistema, de um ecossistema, e que ele não está ali sozinho, a gente começa a transformar a competição de algo em que cada clube se vê como um indivíduo isolado num ecossistema, para entender que ele é parte indissociável dos demais clubes que compõem esse mesmo ecossistema. Ou seja, no Brasil essa consciência ainda está em desenvolvimento, né? A gente vê a tentativa dos clubes de desenvolverem uma liga e a coisa não sai porque existem clubes que ainda enxergam que eles são o único ativo daquilo ali, e isso torna a virada de chave muito complicada. Eu estou falando aqui no Brasil, mas isso acontece em todo momento. Os clubes, e isso eu entendo, tá, gente? Eu não estou fazendo uma crítica, mais uma vez, é uma constatação. É difícil transformar essa conscientização. É preciso que os clubes entendam que não basta olhar só para si, é preciso olhar para si também, mas é muito importante que a competição seja vista como o principal ativo. O futebol é um produto coletivo. Né? A sustentabilidade de qualquer clube depende de uma competição sustentável. Quando a gente tem clubes parceiros num negócio, numa competição, essa competição gera recurso e gerando recurso ela fica sustentável e os clubes passam a ganhar mais dinheiro em conjunto e a melhorar a competição, e aí a gente começa a entrar naquele ciclo virtuoso. E qual que é o papel da DCO nisso aí? A DCO não serve apenas para organizar os jogos, a gente tem que criar as condições, a gente tem que ser
agente facilitador para que essas competições gerem esse valor, atraem investidores e financiem o futebol. Então, muita gente, às vezes, não entende quando eu, lá na DCO, exijo que os clubes tenham um ar-condicionado no vestiário, por exemplo. Falo, gente, tem que ter ar-condicionado no vestiário. O cara fala, pô, mas você está me exigindo aqui investir no meu vestiário, cara, isso é caro, eu não tenho recurso e tal. Falo, galera, se a gente não entender que a gente precisa aprimorar a qualidade do nosso palco, que a gente precisa, que eu preciso que você invista na iluminação para que a gente tenha um televisionamento melhor, para que o palco seja mais bonito e o cara tenha mais interesse em assistir a competição, vocês precisam entender que quando eu faço isso, não é para prejudicar o clube, é para aprimorar a competição, para que aí sim a gente comece a ter uma competição mais atrativa, né? E aí o meu papel além de gerar essa necessidade nos clubes, é também encontrar um equilíbrio de transformar isso num bom produto e, como um bom produto, auxiliar os clubes e ser um facilitador para que eles possam receber mais recursos e assim desenvolver o futebol. Mas para isso, obviamente, a gente não basta copiar modelos de outros estados. A gente tem a Federação Paulista de Futebol como um modelo muito bom de federação, uma federação hoje disparada, ela nada praticamente sozinha em termos de governança, estrutura, uma federação com muito dinheiro, mas a gente precisa entender também a nossa realidade. Então, a gente precisa entender a nossa realidade, a gente precisa entender a nossa identidade e construir dentro disso um produto que seja bem nosso mesmo. Levando o nosso futebol para o interior, identificando os nossos clubes, as necessidades de cada um e gerando ali para eles uma facilitação. O desafio é gigantesco, mas é possível, eu acredito que a gente pode conseguir. Era isso que eu gostaria de falar. Espero que eu tenha sido. Que eu possa ter esclarecido dúvidas que vocês nunca antes tinham pensado se querem ter, que eu tenha trazido aqui uma novidade para vocês e que eu tenha falado um pouquinho também, ainda que en passant, sobre o direito, sobre como que funciona essa conexão entre gestão e direito, que é, para mim, o grande desafio. Eu agradeço mais uma vez e coloco à disposição aqui para que todos possam tirar suas dúvidas e fazer as manifestações que desejarem. Muito obrigado. Ótimo, doutor. Muito obrigado aí pela aula. Foi uma exposição bem completa, passando aí por diversos órgãos, várias etapas, né, da jornada do Gabriel. Então, quem tiver dúvidas, pode levantar a mão, abrir o microfone para perguntar, ou se quiser também mandar pelo chat, a gente pode ler aqui. Eu tenho uma pergunta, mais um comentário assim, sobre aquela parte da organização do futebol de várzea, lá da Procuradoria, com o setor de futebol amador, tanto da capital quanto do interior. E eu queria assim, ver a sua visão em relação à importância desse universo do futebol de várzea, que naturalmente não vai receber a mesma atenção, o mesmo investimento de um módulo 1, né, ou módulo 2, que vai ter as grandes equipes, mas que a gente sabe muito bem que dentro do futebol mineiro, no futebol brasileiro também, tem uma importância grande, cultural, assim, é uma relação com a vida de várias pessoas. Então, o que você acha que tem de importante que pode ser extraído aí desse ecossistema da várzea para alimentar o futebol mineiro dentro do âmbito aí da federação? Excelente pergunta, João. O futebol de várzea de Minas Gerais é o maior do Brasil disparado, tá? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que foi gerente de desenvolvimento da CBF e eu falei assim, você tem ideia de quantas ligas Minas Gerais tem ativas? Ele falou, deve ter umas 30. Falei, tem 120 ligas ativas em Minas Gerais, aproximadamente. É muita coisa. É disparada a maior quantidade de ligas no Brasil inteiro. Nós temos o maior campeonato estadual de várzea, nós temos a Copa Itatiaia, nós temos o Campeonato Mineiro do Interior, campeonato... assim, é muito pujante a nossa várzea. E a várzea ela tem uma importância muito grande, João, como você bem mesmo falou, de um aspecto cultural, né? A várzea, ela mobiliza comunidades, ela mobiliza cidades, ela mobiliza muita gente para acompanhar não só as famílias dos atletas, mas como os torcedores dos clubes. E ela também tem um aspecto fundamental de formar atletas.
em grande parte, os atletas começam ali, né? Eles, quando são crianças, eles começam na várzea, até que um dia ele ganhou cancha suficiente, vai para uma peneira em algum clube, consegue passar, já tem ali alguma cancha e se torna um jogador profissional. A gente tem um exemplo de um jogador que veio da várzea de Belo Horizonte, que é hoje um dos maiores jogadores do futebol brasileiro na atualidade, que é o Bruno Henrique, que joga no Flamengo, né? Ele é um jogador nascido na várzea Belo-Horizontina. Então, ele é um dos exemplos, mas nós temos inúmeros outros. A várzea, ela, eu posso dizer com muita clareza e sem nenhum medo de errar, João, ela goza de todo o prestígio junto à Federação Mineira de Futebol. O cuidado que o presidente Adriano Aro tem com a várzea e que o Castelar também, que foi o presidente que assumiu em 2014 e vai reassumir ano que vem, é algo fora do comum. Eles têm um cuidado muito grande com as ligas, com as competições, e isso é muito bem tratado dentro da Federação Mineira de Futebol. Então, a gente reconhece a importância e trabalha muito para que a várzea seja cada dia mais pujante e tenha cada vez mais representação. A Procuradoria da Várzea da capital, inclusive, ela está lá dentro da Procuradoria e é treinada para que possa desempenhar o melhor trabalho, reconhecendo exatamente essa importância. Ótimo. Deixa eu ver se tem duas perguntas aqui. A primeira é da Ana. Ela mandou assim: Boa noite, Gabriel. Tem uma pergunta. Na organização e controle da partida, como você vê a aplicação do uso do reconhecimento facial a partir da biometria? Boa, essa pergunta é muito legal. A Lei Geral do Esporte estabelece que apenas estádios acima de 20 mil torcedores que precisam ter a biometria, né? Mas esse é um avanço enorme para a organização das competições também, porque à medida que você tem o reconhecimento facial, você passa a ter muito mais facilidade na identificação daqueles torcedores que praticam condutas irregulares, né? Lembrando que quando o clube identifica o torcedor que, por exemplo, arremessou um objeto no campo ou que se envolveu num ato de violência, o clube se exime da responsabilidade. Então, o clube ele tem esse dever. E quando surge a identificação facial, reduziu muito no âmbito da justiça desportiva a responsabilização dos clubes exatamente por isso. Hoje as câmeras, inclusive, para trazer o exemplo aqui da Arena MRV, é, o torcedor ele ingressa na arena pelo sistema do reconhecimento facial e as câmeras que estão posicionadas no estádio, elas têm uma tecnologia que consegue ler o seu rosto e saber até por qual catraca você entrou e ela rastreia todo o seu trajeto no estádio. É super interessante a modelagem e a tecnologia envolvida nisso. Isso melhora demais tanto para o aspecto do próprio clube, quanto para nós aqui da competição, porque a gente se sente mais seguro de organizar uma competição e jogos com mais segurança. Então, é maravilhoso. Agora, é uma realidade ainda distante para os clubes menores e aqueles estádios que têm menos de 20 mil torcedores. Lá ainda existe o modelo antigo, até porque essa é uma tecnologia muito cara, mas acredito que um dia isso vai se tornar generalizado, mas ainda não é o momento. Mas posso dizer que é um dos maiores ganhos em termos de organização dos últimos tempos no futebol. Excelente. Realmente uma mudança aí que vem para impactar positivamente. A outra pergunta é do Pedro. Ah, peraí que eu subi. Vou ler a do Pedro primeiro. Mandou assim: Boa noite, Gabriel. O que você sente que mais carregou dos órgãos jurídicos para a sua atuação no setor de organização de competições? Bom, isso daí é uma pergunta muito boa. O que eu mais carreguei, né? Eu acho que eu acho que a capacidade de elaborar bons regulamentos. Os regulamentos que eu elaboro, eles têm muito mais conexão com o que a justiça desportiva entende do que se eu não tivesse participado daquilo ali.
O fato de eu ter participado de tribunais do TJD, tanto como procurador, isso me deu a vivência até mesmo para tomar decisões que são muitas vezes sensíveis, de às vezes tirar o mando de campo de um clube por algum acontecimento no estádio, de também ter a previsão de o que aconteceu na competição e o que isso pode vir a acontecer no tribunal. Então, eu já me previno para saber como conduzir as consequências daquela decisão que pode acontecer no tribunal. É, essa bagagem me deu essa tranquilidade, assim, de saber como o caso pode ser julgado no tribunal, quais os impactos isso pode ocasionar na minha competição e o que eu preciso fazer para minimizar esses impactos. Então, é muito bom ter participado de lá. Essa experiência foi incrível. Eu até mencionei, né, quando a gente fez a vistoria no Mineirão, lá no Clássico, lá em 2022, 23, que 2022, que agora em 2026 eu realizei a final única com a torcida dividida e o tempo todo eu me lembrava que a a polícia tinha falado, Gabriel, o Mineirão, lá em 2023, a polícia militar tinha falado, o Mineirão foi feito para ter duas torcidas. Ele é organizado para isso, ele tem dois acessos, ele tem dois lados, uma torcida fica de um lado, outra do outro. E a gente tem mais tranquilidade em realizar um jogo de Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, 50-50 do que 90-10, porque as forças se equilibram. E o Mineirão é feito para isso. Então eu lembrava disso o tempo todo quando eu estava organizando a final e tendo a tranquilidade. Falei, cara, eu não tenho dúvida de que vai dar certo, como deu certo, foi super bem organizado. É muito legal. Agora a pergunta aqui da Carolina mandou: Boa noite, Gabriel. Mais por curiosidade, você disse que participou da Procuradoria do TJD. Eu gostaria de saber se essa foi sua primeira experiência profissional com o desportivo ou se teve alguma na faculdade como o estágio. E aí eu aproveito para complementar uma pergunta que nós sempre gostamos de fazer aqui para os convidados, se você tem alguma dica para quem está começando, quem tem interesse em estudar ou atuar no direito esportivo. Aqui a maioria do público é de alunos da graduação, então pessoas que ainda estão se formando, né, formando seu conhecimento, ainda não graduaram, mas muita gente tem interesse em entrar na área, às vezes não sabe como, e que você poderia falar aí da sua experiência passada e deixar de dica para o pessoal. Boa. Primeira coisa, primeira pergunta. Não, minha primeira experiência foi com a Procuradoria, por incrível que pareça. Então, eu cheguei lá, me virei nos 30 e fiz acontecer. Assim como na DCO também. Claro, contando sempre com o apoio de pessoas a quem eu sou muito grato. Eu trato aqui especialmente do Léo Barbosa, que me ajudou nos dois momentos. É, Então, minha primeira experiência foi como procurador TJD. Eu nunca tinha feito nem estágio na área de direito desportivo. Para entrar no mundo, no universo do direito desportivo, eu recomendo que é, dois caminhos. Compareçam às sessões presenciais do TJD de Minas Gerais. Vai lá na federação às terças-feiras, às 19 horas. Entre em contato antes lá, liga tem o telefone no site, liga lá para a Tayara, que é a secretária do tribunal, pergunta para ela que dia que vai ter sessão, vai lá assistir, especialmente as do pleno, assistam às sessões, conversem com os julgadores, depois que acaba a sessão. Os julgadores são muito acessíveis, estão lá, conversa, fala que tem interesse, que gostaria de conhecer mais, pede um espacinho, fala aqui, será que conseguiria algum espaço? Nem que seja como advogado dativo, né, dos clubes, começando ali no amador, advogado dativo que muitas vezes o clube não tem recurso para pagar um advogado para fazer a defesa, você atua ali como defensor dativo, e assim você vai galgando o espaço, vai conquistando a confiança das pessoas que estão no meio, vai se tornando conhecido, até conseguir alcançar posições de mais destaque, digamos assim. E a outra coisa que eu recomendo muito é a participação em eventos presenciais também, de preferência, relacionados ao futebol. E aí eu falo aqui do Confute, falo do CBF Summit, falo dos fóruns dos Tribunais de Justiça Desportiva, falo, enfim, de diversos eventos que são organizados, seja no mundo do direito desportivo, seja no mundo do universo do futebol mesmo, sem necessariamente ser do direito. Mas está tudo conectado.
as pessoas que estão ali, o mundo do futebol ele é pequeno, gente, ele é pequeno, por incrível que pareça. São poucos profissionais envolvidos. Quando você começa a conversar, você conhece, as pessoas conhecem e o mundo é pequeno. É um universo muito grande de poucos profissionais. Então, é importante frequentar esses ambientes que ali você se torna conhecido, conhece as pessoas, faz um bom networking e aí sim você começa a alcançar posições. Agora, nunca esquecer de se capacitar e estudar, porque não adianta nada conhecer gente, fazer um bom network e não ser devidamente capacitado para desempenhar as funções. A competência, obviamente, é o que vai te credenciar a galgar posições de maior destaque. Excelente. Inclusive, fica aí só de curiosidade, fazer o merchan. O Gabriel comentou do Confute. O Confute é parceiro aqui do GED UFMG. Inclusive, quem quiser ir para comprar o ingresso com desconto, nós temos um cupom do GED15. Acessem as nossas redes. E acho que para fechar aqui tem a pergunta do Lucas Menegato, que ele perguntou: Gabriel, sonha em ir para a CBF um dia? Hum, não, assim, não é que eu sonho, né? O sonho talvez seja uma palavra forte. Eu estou muito feliz aqui na Federação Mineira. Eu tenho muito a contribuir aqui. Eu sinto que eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. É, talvez, se um dia eu perceber que o que eu tinha para fazer, a minha missão está cumprida, talvez eu possa pensar em outros lugares. Não necessariamente CBF. CBF, claro, CBF é incrível, é um ambiente maravilhoso. Hoje tem profissionais incríveis. O diretor de competições é o Júlio Avelar, é um exemplo para mim, um cara nota 1000. É, mas eu sinto que ainda é cedo para eu falar nisso, sabe? Eu tô há apenas 2 anos, estou na minha terceira temporada aqui na FMF e eu quero cumprir minha missão ainda. Então, talvez um dia eu pense em outros lugares. Hoje, não. Ainda não diria que eu tenho esse sonho, não. Meu sonho é transformar o futebol em Minas Gerais primeiro. É isso. Bom, então se a gente não tiver mais perguntas, acho que nós podemos finalizar aqui a reunião. Mais uma vez, agradecê-lo pela disponibilidade, pela participação aqui no grupo. Foi uma honra recebê-lo e pode ter certeza que o GED está sempre de portas abertas aí para você e para a Federação Mineira. Esperamos reencontrá-lo no futuro. A recíproca é verdadeira, João. Todos que quiserem tomar um café, é só chamar, a gente recebe na federação com o maior prazer, vai ser uma honra também. Estou à disposição lá e sempre que vocês quiserem fazer novas rodadas de conversa, bate-papo, vai ser um prazer contribuir com todos também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchauzinho.